O navio Príncipe de Astúrias. O navio Príncipe de Astúrias foi fabricado em 1914. Era um navio de nacionalidade espanhola e ele fazia o trajeto Espanha até a Argentina. Era um navio misto, né? Servia tanto como transporte de carga e passageiro e tinha uma capacidade para 1.890 passageiros. Porém, nessa época, né, época da Primeira Guerra Mundial, era muito comum esses navios transportarem muito mais pessoas que a sua capacidade real. Geralmente eram catalogados apenas primeira e segunda classe e os demais vinham clandestinamente, né, nos porões dos navios, assim como também aconteceu no Titanic. Então, o Astúrias, que foi fabricado pelo armador Pinillos Esquerdo e companhia, né, o estaleiro escocês Kingston de Russell e Co., ele acabou naufragando em 1916, 2 anos após sua fabricação. Ele naufragou em águas brasileiras, aqui no litoral de São Paulo, litoral norte, Ilhabela, mais conhecido como Triângulo das Bermudas brasileiro, porque ali naufragou muitos navios, né? Muitos navios se chocaram contra a costa de Ilhabela, porque há uma série de estudos, até mesmo que diz que contém as rochas de Ilhabela, contém um minério, né, magnético, e esse magnetismo das rochas acaba desviando o curso das bússolas 1,5, 2 graus, né, depende da localidade da região. Hoje em dia, para uma navegação atual, isso não representa grande coisa, porque você tem GPS, né, satélite, então a navegação é muito precisa e segura. Mas imagina 100 anos atrás, praticamente, né, que eram só bússola, navegação por estrelas, quando o tempo estava nublado você não tinha referência nenhuma, era só na bússola. Então um navio aí do porte do Príncipe de Astúrias, com aproximadamente 150 metros, navegando meio, 1 grau, que seja fora de rota por milhas de distância, então você tem um desvio muito grande de rota e isso pode acabar fazendo com que o navio se choque, que foi o que aconteceu com Astúrias. Pesquisas recentes revelam que o número real de mortos do naufrágio Príncipe de Astúrias ultrapassam os 1.500 passageiros, né? Na verdade foram mais de 1.500 pessoas mortas, porque como eu disse no começo, não tinham o número certo de passageiro catalogado, então o número oficial de mortos foi de pouco mais de 400, mas acredita-se que foram muito mais de 1.400 pessoas que inclusive tem ultrapassado o número de mortos do Titanic. Ele naufragou aqui em Ilhabela e existem uma série de relatos, né, alguns detalhes curiosos dessa história do naufrágio. E recentemente até conversei com o sobrinho do engenheiro elétrico desse navio, que ele veio da Espanha, até autografou o livro aqui. O nome dele é Isidor Prenafetacilis. Ele até escreveu um livro também, é O Mistério del Príncipe de Astúrias. E ele veio aqui no lançamento do livro do Giannis. Aí nessa foto aí tá o primeiro é o Giannis, o segundo é o senhor Isidor. E o Isidor ele é neto do Gregório Silis, que fazia parte da tripulação do Príncipe do Astúrias. Ele disse para mim que realmente foi proposital esse naufrágio do Astúrias, né? Salvo engano, o Astúrias estava com 11 toneladas de ouro não declarado, que esse ouro serviria para abrir um banco na Argentina. E algumas semanas antes de desatracar
da Espanha, né? Esse navio ele recebeu um cofre que foi instalado em cima da cabine do José Lotina, que é o comandante oficial do navio. Então sabe-se que inclusive com testemunhos de moradores da época ali na região, né, de Ilhabela, que esse navio ele fez uma passagem que fora de rota, porque o destino dele seria Santos. E o que aconteceu? O Astúrias ele fez uma entrada ali, ele passou entre a ilha de Búzios e a ilha de Vitória. E teve relatos, inclusive, de pessoas que estavam a bordo, que depois testemunharam durante as investigações, que uma embarcação de pequeno porte encostou no Astúrias e foram feitas descargas, né? Foram desembarcados algumas caixas. Inclusive esse engenheiro responsável, que eu vou colocar o nome aqui para passar aqui na legenda, ele disse que tinha algumas caixas que haviam algumas marcas, que eram caixas que estavam próximas ali nas portas, né, para facilitar o desembarque, e todas elas tinham algumas marcas. Então tudo indica que hoje praticamente se não resta mais dúvida que foi um naufrágio criminoso, talvez para desviar, né, o roubo, o furto que houve talvez do ouro, das joias que estavam em cima da cabine do comandante, né? Só que eu acredito que eles não imaginavam que esse navio, que morreriam essa quantidade de gente, talvez eles iriam afundar num lugar mais tranquilo. Mas o que aconteceu? Ele acabou, parece que foi numa noite, inclusive numa semana de carnaval, e ele acabou se chocando com uma pedra. E ele afundou muito rápido, o Astúrias. Foi coisa de 5 minutos, ele já estava no fundo. Abriu um rasgo de 40 metros no casco do navio, aquela água gelada, né? Tava um dia chuvoso. E então, imediatamente, a hora que abriu o rasgo, começou sucessivas explosões, porque imagina aquela caldeira quente, fervendo, aquela água fria. Então, muita gente foi dragada para o fundo junto com o navio, e por isso sobreviveram poucas pessoas. E é importante salientar também que muitas pessoas que conseguiram pular, né, na água, o que a maioria fazia? Ela nadava para a costa. E ali quem já passou ali na Ponta da Pirabura, quem conhece ali, sabe que ali é uma região muito turbulenta. As águas chocam-se violentamente contra a costa, então essas pessoas acabavam sendo, né, massacradas contra as rochas ali. Então acabavam morrendo. Muitos também morreram de frio, né, porque estava um dia chuvoso, frio. Por isso o número de vítimas foi tão grande. Então esse número de 400 mortos com certeza está equivocado. Provavelmente foi muito mais pessoas, porque até mesmo era comum na época da Primeira Guerra, também na Segunda, né, era o que o pessoal fazia na Europa. O pessoal vendia tudo, propriedade, móveis, tudo que eles tinham, eles vendiam, compravam em joias e ouro e colocavam na bagagem e fugia aqui para a América, né, para os Estados Unidos, Argentina, Brasil. Então teve muito número de mortos, foi muito maior, e com certeza até hoje tem muito tesouro escondido nesse navio, né? Foram 3 expedições ao total. A terceira expedição, considerada a mais bem sucedida, foi realizada pelo meu amigo Giannis, né? O Giannis São Sebastião, uma pessoa muito conhecida, sem dúvida um dos melhores mergulhadores do Brasil e do mundo. Também teve um grande amigo meu, o Sam, que foi mergulhador, que participou dessa equipe. Também, sem dúvida, foi da Marinha Uruguaia, era mergulhador da época do escafandro ainda. E o melhor mergulhador de Ilhabela, um dos melhores do país e do mundo, com toda certeza também. Conheci algumas pessoas também que trabalharam nesse navio, né? Porque eu sou ex-mergulhador comercial, já realizei
alguns trabalhos e acabei conhecendo alguns cursos, o Bob, o Hélio, o Mica, né, que é o filho do Giannis. Então, para mim foi uma grande honra, um grande prazer. Até mesmo me considero amigo, né, de dois mergulhadores, que é o próprio Giannis e o Sam. Então é um orgulho para mim. E com certeza o mergulho no Príncipe de Astúrias é um dos mergulhos mais desafiadores de naufrágio do mundo. Porque como vocês estão vendo aí no vídeo, nesse dia a água estava a uns 3, 4 metros de visibilidade. Mas isso é uma coisa rara, raríssima, raríssima de se acontecer nas Astúrias, porque é uma área que tem uma corrente muito ruim, é um fundo muito argiloso. Então, geralmente, o que acontece no Astúrias? Você desce os primeiros 10, 15 metros, a água está bem clara. A partir desse momento, parece que você está mergulhando na ferrugem, sabe? Você não vê nada. Eu fiz 3 mergulhos no Astúrias. O primeiro foi esse da filmagem aqui que está passando. Depois fiz um mergulho no dia 5 de março de 2016, que foi no dia que comemorou não, né? Que foi 100 anos, completou 100 anos da tragédia, né? Tava a equipe da Marinha, a equipe de algumas emissoras de televisão que estavam documentando esse centenário do naufrágio. Inclusive tem uma energia bem pesada nesse navio, porque é raro eu marear, né? Muito difícil marear, porque além de mergulhador comercial, sou marinheiro, sou instrutor de mergulho recreativo também. Mas no Astúrias, toda vez que eu vou mergulhar, eu fico muito tenso, eu fico muito preocupado, porque eu tenho muito cautela e muito respeito, porque é um mergulho perigoso. Você pode descer, entrar naquela camada de ferrugem que você não consegue ver nada, e você entra dentro do navio sem perceber. Inclusive aconteceu isso com um amigo meu, com o Sam. Ele foi fazer uma pesquisa lá uma vez, inclusive a convite da Marinha, e quando ele foi bater, ele entrou nessa área de ferrugem. A hora que ele foi bater perna, ele bateu, ele tinha entrado dentro do navio. Como ele estava com o ferro, com o cabo na mão, então ele foi se guiando e conseguiu sair. Mas é um navio muito, muito perigoso se mergulhar, porque, como já disse, essas condições de água aí que vocês estão vendo, é raro, é raríssimo. Eu fui 3 vezes lá, só consegui fazer esse primeiro mergulho. No dia, inclusive, do centenário, a gente desceu com uma placa, né? Eu e mais alguns amigos meus mergulhadores. É uma placa que a gente levou no dia 5 de março de 2016, que foi uma homenagem, né? E a gente não conseguiu. Eu desci com a placa, desci com um tubolite epóxi, desci com espátulas, né? Algumas ferramentas para fazer a instalação dessa placa lá no fundo. Mas eu não consegui enxergar, para vocês terem uma ideia de como que é a água lá, eu não consegui enxergar a lanterna acesa na frente da minha máscara. Foi um mergulho de tato, eu acabei abortando e subi com a placa e tudo os equipamentos na mão. Eu não fiquei mais que 5 minutos lá no fundo. Tentei ainda, tentei misturar a massa, mas não tinha condições de ver nada. Então é um mergulho que tem de ter uma técnica, tem de ter um cuidado muito grande, porque, como eu disse, esse mergulho aí, esse dia aqui do vídeo em questão é uma raridade. A cada 100, 200 mergulhos que você fizer no Astúrias, você vai pegar um dia como esse. Então não é um mergulho para qualquer um. Eu acho que a pessoa tem de ter pelo menos aí uns 200, 300 mergulhos ou mais para poder ir no Astúrias com segurança, porque é um mergulho que pode custar caro e pode cobrar a sua própria vida. É um mergulho muito, muito perigoso, não é um mergulho para qualquer um. Com isso não estou querendo dizer que sou mais que ninguém, né? Não estou dizendo que sou melhor que ninguém, porém eu tenho um certo conhecimento já. Creio eu que tenho aproximadamente quase 2.000 mergulhos, sou instrutor de mergulho recreativo, sou mergulhador comercial, e mesmo assim é um mergulho que eu faço com muito receio, com muita cautela e muito respeito no local. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Na verdade, essa narrativa aqui que eu trouxe
Foi apenas para dar um fundo, né, no vídeo do mergulho que a gente realizou em, salvo engano, 2014, acho que fevereiro de 2014. Nessa foto aqui eu tô com o Edson Souza, que é o autor do livro Histórias e História, né, de Ilhabela. Então é um livro que realmente vale a pena. Fala acerca do naufrágio Príncipe de Astúrias e eu recomendo. O próximo é o Giliard, que é primo do Edson Souza, é amigo meu também, fotógrafo da ilha. Em terceiro é o Giannis, né, de camisa social branca, é o autor do livro Ilhabela e seus Enigmas, que traz também um capítulo longo que relata, riquíssimo em fotos, dados, relatos de moradores de trás da ilha que presenciaram todo o acontecimento, desde do naufrágio até a chegada dos corpos em várias praias da ilha. Também é outro livro que eu recomendo para vocês se aprofundarem na história do Príncipe de Astúrias. Depois meu amigo Max, também mergulhador, um dos melhores mergulhadores da ilha, instrutor de mergulhador recreativo. Foi ele que organizou essa saída, né, esse evento aí do Astúrias em 2014. E por último sou eu, né? Aí outro livro que eu vou estar indicando para vocês também é um livro em espanhol, eu não sei se tem em português, é do Isidor, que é o neto do engenheiro elétrico Gregório, que estava a bordo do Astúrias no dia do acidente, né? O livro é o El Misterio del Príncipe de Astúrias, El Titanic espanhol. E tem outro livro também, que esse daqui também é do Giannis Platon, do mergulhador, né, que foi o responsável pela terceira e mais bem-sucedida expedição no naufrágio, inclusive que achou uma parte da estátua que tinha destino para a Argentina, né, chama Príncipe de Astúrias, que fala exclusivamente do naufrágio, né. E por último, eu vou indicar também um romance muito bonito, traz uma série de riquezas de detalhes, apesar de ser um romance baseado na história real do livro do naufrágio Príncipe de Astúrias. É o livro da Isabel Vieira. Inclusive eu estava no dia do lançamento desse livro, é uma pessoa maravilhosa, e livro excelente também. Outro livro, tenho todos esses livros todos autografados. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio poder fazer parte dessas pessoas que algumas que participaram, né, e que fazem parte da história viva de Ilhabela e São Sebastião. É um grande orgulho para mim. É isso, pessoal, agradeço a atenção. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí e até a próxima. Valeu!